Olá, estudantes e professores do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Andréia Paulon. Meu nome é João, sou professor de inglês e hoje estarei aqui auxiliando a professora nessa aula super interessante aí sobre o gato preto. Olha só o título na tela para vocês, explorando o conto O Gato Preto. A gente já vem trabalhando um pouquinho, né, com esse conto e agora a gente vai ouvir um pouquinho da história desse conto que é super interessante. Os objetivos da aula também aí para vocês, ó. Identificar as características de um conto fantástico de terror e explorar um trecho do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe, por meio de um quiz. Okay? E agora com vocês, professora Andréia Paulon. Obrigada, João. Obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Obrigada também por estarem conosco. Hoje é uma continuidade, né, da última aula que nós fizemos. João, nós fizemos uma aula com a Fabiola. Sim. Né? E a Fabiola trouxe um pouco de orientações, de alertas a respeito do alcoolismo, que é um tema que está aí nesse conto. Nesse conto, exatamente. Né? Aliás, é o alcoolismo e nós temos violência doméstica também. Tá? Hoje nós vamos ouvir, né, daqui a pouquinho um podcast desse conto e vamos fazer um quiz então a respeito da análise aí, né, de uma análise, de uma breve análise do conto, certo? Então vocês vão participar conosco aí na enquete. É um quiz, mas a gente faz por meio da enquete, né, para eles, exato. Certo? Então participem conosco. Antes de tudo, vou até pular as orientações, porque essa altura do campeonato vocês já estão craques em tudo. Nós vamos para a acolhida. Olha só, na sua opinião, de que forma o conto O Gato Preto surpreende o leitor? Vamos lá? Solta o áudio para eles. Então, gostei que ficou essa imagem, João. Ficou legal, né? Porque eu estou cobrindo aqui o gato. O gato. Que o bom. Gato está atrás. Aí vocês tiveram a noção exata de como é a imagem completa aqui atrás, né? E bom dia, Marco de Libras aí que está conosco. Bom dia, também não tinha falado, né, João? Exatamente. Quem está falando bom dia pra gente aqui no chat é o Rafael, que já está acordado e participando da aula. Muito bom. Então, Rafael, coloca aí para nós. De que forma você acha que o conto O Gato Preto surpreende o leitor? Escreva aí para nós. Mas, após essa acolhida, porque de fato o conto surpreende, né? Vamos para o slide, deixa eu já pedir aqui, o slide 14, produção. Que aí eu dou uma passadinha nas características e depois a gente já vai para ouvir aí o podcast. Então vamos lá. Conto fantástico de terror, características. Vamos lá, João? Vamos lá. Então, narrativa ficcional que explica as ações do enredo por meio do extraordinário ou do sobrenatural. Cria expectativas e provoca sentimentos de medo, estranhamento, ansiedade e mistério no leitor. Já colocamos uma musiquinha aí que era para dar essa sensação, né, essa sensação. João? E foi o que o Rafael colocou pra gente. Grito, barulhos, ruídos, né? Então ele colocou ali. Aborda temas como morte, doenças, crimes, catástrofes naturais, espíritos e bestas sobrenaturais. Interessante. Ocultar ou adiar informações são estratégias para gerar suspense ou curiosidade em relação ao desfecho. Geralmente, essa narrativa possui um fundo moral, permitindo ao leitor reflexões sobre o comportamento e a existência humana. Então, por exemplo, eu na outra aula, eu deixei um grifo
nessa característica, né? Nesse item, porque de fato esse daqui traz bastante, né? Uma reflexão sobre comportamento, sobre a existência humana. E a ideia é justamente essa, né? É despertar aí no leitor essa reflexão, né? Assim, né? Abordar esse tema e falar assim, tá, o que eu posso fazer para melhorar? Sim, e que é um tema complicado, inclusive, muito complicado. Mas a gente tentou trazer de uma forma mais leve, por isso eu trouxe a Fabíola, né? Uma psicóloga que ampara, né? Esse texto, esse tema para nós, né? Perfeito. A próxima, então, característica apresenta o narrador em primeira ou terceira pessoa. E a última delas, que está aparecendo aqui nessa telinha, em alguns contos do gênero, é comum a presença de um narrador-personagem que assume um tom confessional para contar essa história, promovendo um efeito de intimidade com o leitor. Por exemplo, essa daqui é o que acontece. Ele traz esse tom confessional e o narrador aqui é em primeira pessoa. Né? Próxima, já está dando spoiler. Estou dando umas dicas aí. A hora que chegar na enquete vai estar fácil. Então, se você já está tomando nota aí, aproveita, vai aparecer uma perguntinha dessa. E aí a gente tem mais aqui nessa outra tela. Marcadores de tempo comuns desse gênero. À noite era meia-noite, de madrugada era sexta-feira 13, entre outros. As histórias acontecem em espaços como casas abandonadas, castelos, cabanas, florestas, porões, cemitérios e assim por diante. As personagens podem ser pessoas comuns, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, animais, corvos, corujas, lobos, gatos, cachorros, ratos e seres imaginários, fantasmas, espíritos, monstros e so on. Então, por exemplo, nesse daqui nós tivemos um lugar comum, a própria casa, né? E nós tivemos aí na sequência, em termos de personagens, o homem, a mulher e os animais, né? Os pets que eles tinham em casa, certo? Então, agora nós podemos já ir para o podcast. Então, vamos ouvir. Nós lemos a história semana passada e hoje nós vamos ouvir a história, certo? Que está de um jeito aí mais interessante. Mais aterrorizado. Exato. E vai tomando nota aí para depois você responder as perguntinhas que vão aparecer. Exatamente. Vamos lá, pode soltar para eles. Para a muito estranha, embora muito familiar narrativa que estou a escrever, não espero nem solicito crédito. Louco em verdade seria eu para esperá-lo, num caso em que meus próprios sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Contudo, louco não sou e com toda certeza não estou sonhando. Mas amanhã morrerei e hoje quero aliviar minha alma. Meu imediato propósito é apresentar ao mundo, plena, sucintamente e sem comentários, uma série de simples acontecimentos domésticos. Pelas suas consequências, estes acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me aniquilaram. Entretanto, não tentarei explicá-los. Para mim, apenas se apresentam cheios de horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que grotescos. Mais tarde, talvez, alguma inteligência se encontre que reduza meu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais calma, mais lógica, menos excitável do que a minha e que perceberá nas circunstâncias que pormenorizo com terror apenas a vulgar sucessão de causas e efeitos bastante naturais. Salientei-me desde a infância pela docilidade e humanidade de meu caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim um motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial de animais e meus pais permitiam que eu possuísse grande variedade de bichos favoritos. Gastava com eles a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz quando lhes dava comida e os acariciava. Esta particularidade de caráter aumentou com o meu crescimento e, na idade adulta, dela extraía uma de minhas principais fontes de prazer. Aqueles que têm dedicado a afeição a um cão fiel e inteligente pouca dificuldade têm em explicar a natureza ou a intensidade da recompensa que daí deriva. Há qualquer coisa no amor sem egoísmo
e abnegado de um animal que atinge diretamente o coração de quem tem tido frequentes ocasiões de experimentar a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me ainda moço e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter adequado ao meu. Observando minhas predileções pelos animais domésticos, não perdi a ela a oportunidade de procurar os das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto e de uma sagacidade de espantar. Ao falar da inteligência dele, mulher que no íntimo não tinha nem um pouco de superstição, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que olhava todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não que ela mostrasse jamais séria preocupação a respeito desse ponto, e eu só menciono isso afinal pelo simples fato de, justamente agora, ter me vindo à lembrança. Plutão, assim se chamava o gato. Era o meu preferido e companheiro. Só eu lhe dava de comer e ele me acompanhava por toda a parte da casa por onde eu andasse. Era mesmo com dificuldade que eu conseguia impedi-lo de acompanhar-me pelas ruas. Nossa amizade durou, desta maneira, muitos anos, nos quais meu temperamento geral e meu caráter, graças à diabólica esperança, tinham sofrido, coro de confessá-lo, radical alteração para pior. Tornava-me dia a dia mais taciturno, mais terrível, mais descuidoso dos sentimentos alheios. Permiti-me mesmo usar a linguagem brutal para com minha mulher. Por fim, cheguei mesmo a usar de violência corporal. Meus bichos, sem dúvida, tiveram que sofrer essa mudança de meu caráter. Não somente descuidei-me deles, como os maltratava. Quanto a Plutão, porém, tinha para com ele ainda suficiente consideração que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos para maltratar os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando por acaso ou por afeto se atravessavam em meu caminho. Meu mal, contudo, aumentava, pois que outro mal pode se comparar ao álcool? E por fim, até mesmo Plutão, que estava agora ficando velho e em consequência um tanto impertinente, até mesmo Plutão começou a experimentar do meu mau temperamento. Certa noite, de volta à casa, bastante embriagado, de uma das tascas dos subúrbios, supus que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas nisto, amedrontado com a minha violência, ele me deu uma leve dentada na mão. Uma fúria diabólica apossou-se instantaneamente de mim. Cheguei a desconhecer-me. Parecia que a alma original me havia mudado de repente o corpo e uma maldade mais do que satânica, saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras de meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Coro, abraso-me, estremeço ao narrar a condenável atrocidade. João. Uau! O Rafael falou que está morrendo de medo. Eu tô lendo isso, não tô? Não é isso que ele está dizendo? O Rafael? O Rafael falou assim: nossa, colocou a voz grossa, música de mistério, tô morrendo de medo. Não foi isso que ele escreveu, João? E acha que dá medo, olha só. Ó, Rafael, é difícil de ter medo com as coisas. Já a Jamile falou assim: tô amando o melhor gênero textual. Olha só que legal, tá curtindo o gênero, né? Então, olha só, é só para vocês entenderem que vocês também conseguem fazer isso, porque fui eu que gravei, né? E aí nós temos aqui um técnico de som muito bom, o Mavids, e ele colocou aí os sons diferentes,
alterou a minha voz. Então, o máximo que ele conseguiu alterar a voz foi do jeito que ficou, porque senão começa a ficar uma voz, como Acaba fala? distorcendo o som. Demais, isso. Então, eu queria gravar, mas queria fazer essa alteração. E vocês conseguem fazer isso, porque o Mavides também orientou que vocês podem buscar os sites que têm esses aplicativos. E aplicativos também, isso. Aplicativos de celular hoje em dia fazem milagres. Aí o Rafael tá falando, pensei que era homem. Rafael, te enganei. Era pro Andréia aqui, com essa voz dela toda aí distorcida pela tecnologia. Então, isso é gostoso de fazer, né? É um trabalho que dá para vocês fazerem, porque às vezes a professora pede uma leitura. Então, olha só, fora você mudar a voz, existia uma questão da entonação na leitura disso tudo. A entonação, a interpretação. E muito obrigada. Agora trocou, é o Gustavo que está em Libras. Mas muito obrigada, Marco, porque eu adorava o seu olhar assim, para lá e para cá. Dando aquela sensação, né, expressando aquela sensação de terror. Aí gostei bastante. E aproveito para agradecer mais uma vez, Mavides. Muito obrigada por ter feito tudo isso aí no nosso podcast, né? A gente às vezes tem ideia, mas não sabe fazer, a gente chama alguém que sabe, né? Exato. Então, olha só, era para dar um efeito diferente, sim, né? Que nós trouxemos isso tudo para vocês. E olha só que legal isso também, João. O áudio... né? Como eu fui pedindo, né? Olha, aqui eu gostaria que desse essa sensação. Olha, quando fala lá no começo, né? Então, só deixa um ar de mistério. Depois, quando ele fala da infância, é um pouco mais leve, né? O áudio que aparece. Quando ele fala do casamento, também é um pouco... Tem algo assim meio que romântico, né? Um áudio no fundo. Então, tudo isso, olha só, a gente fazendo tudo isso... dando a possibilidade para vocês construírem sentido a partir de todas essas relações que vocês vão fazer entre o áudio, né, entre a história e entre os sons que vão aparecendo. Porque do que eu preciso no podcast? Desse aparato todo aí de áudio que vai me fazer imaginar, vai me dar criatividade, né, João? Perfeito. E essa é a importância do trabalho colaborativo, porque na sua sala de aula sempre vai ter alguém que sabe fazer uma coisa, outro que sabe fazer outra. Então, você imagina, né? Para a criação desse podcast, a Pro Andréia pediu todos esses sentimentos e cada um interpretou de uma forma e conseguiu colaborar. Então, isso que é legal na sala de aula, conversar com os seus colegas e, né, trocar essas ideias e fazer esse trabalho colaborativamente. E para esse podcast mesmo, quando eu fui falar um pouco sobre isso com o técnico, o João foi junto, né, João? Então, a gente precisa também do auxílio de uma outra opinião. Será que eu estou indo para o lugar certo, né? Será que vai ficar bom assim? E depois o Mavides trouxe as possibilidades e a gente foi escolhendo. Também muito legal isso. Muito legal. Né? Isso é para vocês também terem uma noção de que até chegar a aula prontinha, olha quantas pessoas foram mobilizadas para isso. Quantas pessoas fizeram parte do processo. Exatamente. E olha só, nós falamos aqui em termos de características, né, a questão de aparecerem animais. E nesse daqui, o principal que aparece é o gato. Né? E até é dito também na história que há uma certa superstição, né, a respeito do gato. E aí eu trouxe aqui para vocês que, por exemplo, no Egito Antigo, o gato era visto como um ser sagrado da deusa Bastet, deve ser assim que pronuncia, que era representada com o corpo humano e a cabeça de um gato. Quando a deusa Bastet se enfurecia para defender seus filhos, tornava-se uma leoa. Quando calma, voltava a ser uma gata. Por isso, para os egípcios, o gato é símbolo da docilidade, em função da extrema maternidade da referida deusa. Já na cultura japonesa, na latina e em grande parte das culturas, inclusive na nossa, a visão de um gato é sinal de mau agouro, né? Então, a gente tem também, trazer o gato preto tem essa finalidade também, né? Dessa coisa do mistério, do terror.
E nós temos tudo, até as superstições, né? Ai, passou o gato preto, não sei em que dia, sexta-feira 13, sei lá. Então tem tudo isso. E a gente traz isso para mostrar, assim, as possibilidades. Exatamente. Né? As possibilidades aí de fazer referências àquilo que está relacionado a terror. E é conto fantástico de terror. Então, há uma mistura do natural e do sobrenatural. E eu vou dizer para vocês, nós só... temos um trecho aí, hein? A história continua. Continua, exatamente. Certo? E, João, já está na hora de Acabou chamar aqui a o nosso vinheta. tempo, então a gente vai para o momento de interação, tá bom? Avaliem a nossa aula, o QR Code está na tela, mas não sai daí não. 5 segundinhos e a gente está de volta. Até mais.